E aí, amigos, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um plantio de orquídea no Sansão do Campo. Eu tô com um bulbo traseiro de uma catleia que a gente cortou e para desenvolver um outro vídeo, e vou utilizar ele para plantar no Sansão do Campo. Acho que vai ser necessário, para vocês poderem entender o que a gente usa para fazer o plantio, eu vou usar um pouquinho de esfagno. Esfagno, para quem não conhece, é esse material que é um tipo de musgo. Normalmente ele dá em arbusto e com alagamento, então a água sobe e desce e ele se desenvolve nesse ambiente bem úmido. Ele já é normalmente seco, tem vários tipos de musgo, de esfagno, né? Tem o esfagno que eles chamam de esfagno chileno, que é importado, e tem esse aqui que é nacional. Eu nunca percebi grandes diferenças no desenvolvimento da planta. Tem quem prefere esse, tem quem prefere o importado. Para mim, ele como funciona temporariamente só para dar umidade enquanto a planta não enraiza, principalmente nesse plantio que a gente vai fazer hoje, não é importante se ele é um tipo ou é outro. O importante é a vantagem que ele tem de absorver água e manter a umidade na planta, somente isso. A gente vai usar nosso araminho super eficiente, que a gente já usou em outros vídeos, e uma tesoura, tá? Quando você tem uma planta que nem essa, que é uma muda de catleia, que é um traseiro que a gente cortou, até muito provavelmente poderia ser descartado, mas que a gente pode fazer ela brotar e se desenvolver. Essas raízes, mesmo que estão aqui, elas normalmente já estão mortas ou em processo de morte. Elas não vão ser tão importantes. A maior importância está no fato dela ter essa gema, que a gente já falou em outros vídeos, que é um local onde a planta vai brotar, tá? E ela tem bulbo com reserva nutritiva e uma folhinha ainda para ajudar uma fotossíntese e coisa assim. Quando eu plantar, vocês vão perceber que ela precisa ficar bem fixa na madeira, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai colocar um pouquinho de esfagno para dar umidade e amarrar ela com o araminho. Então é bem simples, mas a gente precisa se atentar a algumas coisas que a gente tem que pensar quando está usando madeira. Essa madeira poderia ser o tronco de uma árvore no jardim, não teria problema. A gente está usando muito, tem várias madeiras que podem ser utilizadas, mas a que tem se mostrado muito boa é o Sansão do Campo. A gente está com o tempo a gente fez teste em várias madeiras diferentes, né? E eu acredito que a mais sustentável e a mais interessante de se utilizar ultimamente é o Sansão do Campo. Primeiro porque ele é muito produzido, ele é usado como cerca viva, então é uma planta que tem um crescimento rápido, que tolera a seca, que faz uma cerca segura, porque normalmente no início ele tem bastante espinhos. E o que eu tenho percebido, que alguns amigos também têm me relatado, é que a planta dura mais tempo nele que quando você retira a casca. Quando você corta o Sansão do Campo, basta você deixar ele guardado um tempo, que é o suficiente para você conseguir tirar com facilidade essa casca. Antes de começar o vídeo, eu já retirei as cascas aqui com a mão mesmo, sem nenhum esforço extra. Bem tranquilo. Se tiver novo, dá para você lascar, né? E essa madeira, ela é muito resistente. Então assim, você vai ter uma planta enraizada nele, crescendo por 5 anos fácil, né? Até pode ser muito mais, mas por baixo 5 anos. Então é o ideal, porque você não precisa ficar replantando a sua planta, né? A gente vai pensar, isso aqui já está com arame, então provavelmente a gente vai, por poder pendurar, colocar já está em a haste, né? Se não tiver a haste é bom pôr, mas não tem segredo, é bem tranquilinho. Você pode colocar ele deitado também. Você poderia pôr um arame de cá e de cá e fazer uma haste aqui e colocar ele deitado. Mas a gente costuma usar assim porque ocupa menos espaço. Aqui a gente vai começar a preparar o araminho. Eu vou cortar uns 2 pedacinhos de arame, que já vai ser o suficiente. Aqui. O importante quando você pensar em plantar uma planta em madeira é você pensar que os locais que elas vão brotar tem que estar o mais próximo possível do tronco, em direção ao tronco. Vou usar uma outra catleia só para mostrar um exemplo.
essa catleia aqui, ó, se eu fosse colocar essa planta desse tamanho, que essa daqui é facinho, porque quase que, como ela é pequena, independente de onde ela brotar, vai ser fácil dela se fixar. Mas se fosse uma planta maior e que eu estivesse colocando em um tronco, é importante que o rizoma fique mais próximo possível do tronco, né? Esse rizoma aqui fique próximo do tronco e a gema seja mais próximo também do tronco, porque quando ele brotar, ela vai enraizar no tronco. Porque o broto novo é que emite as raízes. Então, quando eu posicionar essa planta maior no tronco, é importante pensar que a gema, né, tem que ficar próxima do tronco, né? Então, eu não posso, por exemplo, uma planta dessa, se eu fosse colocar numa árvore, eu poderia pensar que isso aqui sendo árvore, eu vou colocar lá de frente para a árvore, né? Para ela brotar e começar a crescer no tronco. Se eu coloco o contrário, a planta vai levar muito mais tempo e com muito mais dificuldade de poder vir para o tronco e se fixar no tronco, né? Então a gente tem que pensar que as gemas têm que ficar bem próximas da madeira. Eu vou colocar bem pouco esfagno mesmo, que não é necessário colocar muito. Eu não vou posicionar nem muito em cima, nem muito embaixo. A tendência por ela ficar com o tronco em pé, é ela crescer subindo no tronco, né? Eu vou posicionar mais ou menos um pouco um terço, né, do espaço, deixando a maior parte para cima. Eu posiciono, como eu falei, essa daqui tá facinho porque as gemas já estão posicionadas num local fácil. Eu vou posicionar, fazer como se fosse uma caminha para a planta e vou passar o primeiro araminho. É importante considerar que isso não pode ficar frouxo, tá? Tem que ser forte mesmo, tem que ficar bem firme. A planta nunca pode ficar balançando. Eu coloquei o primeiro araminho e já praticamente parou, mas eu vou pôr um outro por segurança. Esse eu não vou apertar tanto, porque já tem mais facilidade de ter contato ali com a gema. Aí. Vocês podem ver como ficou. Ficou 2 araminhos, dá pra ver a gema aqui da lateral, se ela quiser brotar aqui. Se ela brotar do lado de cá também. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando como que essa planta brotou e enraizou. Para todos poderem ver. Isso daqui a gente já para. É importante considerar que esse tipo de cultivo é um cultivo seco. Então você vai ter que molhar com uma frequência muito maior. Esse esfagno vai ajudar só até ela enraizar. Não é uma coisa que é importante como substrato. Até se for uma época de chuva, talvez nem precise do esfagno. Você pode deixar uma madeira só, sem nada, e colocar a planta, porque o mais importante vai ser o broto novo e a raiz nova que ela vai dar. Aí a gente vai colocar e vai ver como que vai ficar com o tempo, né? Vou mostrar para vocês como é que foi o enraizamento com o passar do tempo. E é isso. Caso tenha alguma dúvida, é só postar nos comentários. Se tiver, pode mandar foto também. A gente pode usar em um outro vídeo, tá? Muito obrigado, viu?